O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, recebemos os arquitetos do setor de patrimônio histórico da URGS, Camila Zanini e Gara Pacola, para falarmos do início da execução da obra de restauração da Capela de São Pedro da URGS, conhecida como Capelinha. A Capela de São Pedro está localizada na Estação Experimental Agronômica da Universidade, espaço vinculado à Faculdade de Agronomia da URGS, no município de Eldorado do Sul. O projeto de restauro é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, com valor captado integralmente graças à doação de pessoas físicas. Boa noite, Gara. Boa noite, Camila. Sejam muito bem-vindos ao programa Momento Patrimônio. Bom, gente, então eu queria que vocês falassem um pouco brevemente, sobre o projeto de restauração da Capela de São Pedro, a famosa Capelinha. Sim, bom, o projeto, ele é um projeto simples, né, porque ele não tem grandes intervenções, assim, não tem mudança, não tem nenhuma mudança estrutural significativa. Ele é um projeto de restauro meio que, não sei se dá para dizer assim, meio clássico, porque ele vai recuperar revestimento, vai recuperar piso. Na verdade, eu falei que ele não tem muita intervenção, ele não tem mudança estrutural, mas ele vai ter intervenção em tudo, em piso, em revestimento de parede, nas esquadrias. Tem umas esquadrias que estão bastante deterioradas, então algumas a gente vai tentar recuperar, outras a gente vai ter que refazer. A gente vai refazer a estrutura do telhado. O forro também. Sim, os forros, as telhas, né? A estrutura do telhado, tudo vai ser revisto. Mas sempre com o objetivo de restaurar mesmo, né? De recuperar como era originalmente. Uhum. E daí tem algumas mudanças, né? Que são pequenas alterações que é para proporcionar acessibilidade. Mas é tudo bem discreto, vamos dizer assim. Discretas essas... Uhum. E é justamente assim que eu ia perguntar mesmo, assim, em qual condição ela se encontra hoje, a capela, né? Qual a principal patologia? O maior desafio daqui a pouco é o telhado mesmo? A gente esteve lá bem recentemente agora para fazer uma primeira reunião com a empresa, que já está definida, né? Que já vai começar a obra. Então, eles... o que a gente viu lá que é mais preocupante, eu acho que é o telhado mesmo, né? Ela não tá com, assim... Não tem algum... problemas estruturais na estrutura dela, na alvenaria. Não tem nada muito grave. A gente, em outros vídeos, a gente viu que a estrutura do telhado, ela pode vir a apresentar patologias futuramente. Os forros estão bem ruins e o piso também. Os dois pisos, né? O piso da nave principal e da sacristia. Tem uns sinais lá de recalque. Tá bem estranho. A gente vai ter que fazer essa sondagem, retirar. Tá previsto retirar todo o piso, né? E o piso de ladrilho hidráulico da nave. E reconstruir esse piso, mas com nivelamento correto, essas coisas. Então, por isso, nessa tua pergunta, assim, o estado da capela não está em péssimo estado, mas ela tem partes que estão bem ruins. E eu acredito que as esquadrias estão bem ruins também, né? Uhum. Piso, assim, mas em geral ela está, sabe, num estado regular. Regular, ruim e tal, mas não é uma calamidade, não está nem próximo da ruína, sabe? E como é que é a capelinha, assim, só pra gente explicar pro pessoal, assim, ela é bem pequena, né, 53 metros quadrados, não é? Mais ou menos isso. É isso, né? Acho que é 45 a nave, alguma coisa assim, mais 18, né? Alguma coisa assim. Eu não sei de cor, mas ela é bem pequenininha. De alvenaria, então, ela tem essa nave principal, que quantas pessoas devem caber ali? Não chega a 20. Tu acha que cabe 20? Caberia por aí, 16. Por aí, é realmente pequeno. 8 genuflexórios lá, né? E cada um acho que tem 1,5 metro de largura, ou menos que isso até.
E daí caberia 2 pessoas por cada 3. Então, por aí, 20 pessoas dentro. E depois essa sala auxiliar, que é a sacristia, né? Que é menor ainda. Então, e é isso. A capelinha ela era uma capela da fazenda, né? A gente tinha lá. Lá tem uma placa de mármore lá que está escrito 1893. Então, a gente atribui essa data à construção da capela, né? O prédio mais antigo, né? Assim, a gente não dá para afirmar que a capela foi construída em 1893, mas tem todas as evidências lá por causa dessa placa. Uma placa de mármore, mesmo mármore da cruz que tem lá em cima. Então, e ela como o Camilo falou, de alvenaria de tijolo maciço, telhado com telha... essa telha capa-canal, assim, que é antiga, tradicional do Brasil, antes da chegada das telhas francesas, né, que do final do século XIX, começo do século XX, que a telha francesa, quando chegou nas cidades e tal, ela começou a ser a telha mais usada, mas essa telha capa-canal aí, que é essa telha que o pessoal chama de colonial e tal, que tem nas casas... Estilo colonial. Essa telha mais antiga do Brasil, mais anterior ao século XX, assim, que é a mais espalhada pelo Brasil que tem, a capela é coberta com essas telhas na nave principal e na sacristia com telha francesa. Ela tem a construção muito simples, mas tem alguns adornos assim na fachada, tem alguns adornos dentro, mas tudo muito simples. E ela tem piso de ladrilho hidráulico, que é uma coisa que parece... A gente conseguiu muito poucos dados, né, sobre a capela em si, em documentos e tal. E muito do que a gente sabe é por conta de entrevistas, algumas coisas da época de quando a URGS comprou a fazenda. Então, nesse momento, vieram algumas informações da escritura da fazenda. Mas dado histórico da capela, a gente não... Dado histórico e arquitetônico, assim, a gente não conseguiu muita coisa. Então, muita coisa por investigação mesmo. Aí que eu estava falando desse piso de ladrilho hidráulico, é uma capela, é um lugar muito simples, longe, e a gente pensa que talvez não fosse usual ter esse piso de ladrilho hidráulico originalmente nesse lugar. Mas o que levou a gente a pensar nisso é o jeito que está o piso lá, sabe? As paredes da capela não são exatamente ortogonais, elas não formam um retângulo. Não estão no esquadro, como se isso aí, não estão no esquadro. E o ladrilho hidráulico ele é perfeito, um esquadro perfeito, né? Não tem muito como adaptar. E ali no piso da capela tem algumas coisas que estão tortas. Está desencontrado o piso das paredes, não está bem... Então a gente acredita que tenha sido colocado em algum momento... Posteriormente. Mas isso se incorporou à construção, então... Isso do prédio não ser originalmente da URGS, não sei se tem outro prédio dos históricos que não é originalmente da URGS. Talvez seja o único, né? Porque até é bom a gente explicar, né, então, que ele se encontra lá na Estação Experimental Agronômica, né? É uma fazenda, né, que foi doada para a URGS. Não, a URGS foi comprada, foi isso. Em 59, 60, ou 61, exatamente nessa virada de 50 para 60. E a URGS comprou essa fazenda para instalar a Estação Experimental Agronômica, que é ligada à Faculdade de Agronomia, né, que na época era Agronomia e Veterinária, e montou lá essa estação. Então, existiam algumas construções, mas elas foram demolidas, construções da fazenda originais, né? A gente tem aqui alguns registros de planta, né? Justamente dessa época que a URGS comprou a fazenda, e aí tinha ainda as construções da fazenda, casa, sede, alguma paiol, outros lugares, mas a única construção que ficou foi a capela. E aí a URGS montou a estação agronômica, que tem tem lá o que precisa ter, né? Tem alojamento, refeitório, e aí tem os laboratórios, os campos, né? E tudo que tem, né? Foi uma condição, né? Não destruir a capela, né? Constou, não sei se no contrato de aquisição, que a capela não seria
que a capela permaneceria na fazenda. Então, a família, que era os proprietários da fazenda, quando venderam, fizeram questão que, não, vamos vender se vocês se comprometerem a manter a capela. Cara, não tinha interesse nenhum em demolir, né? Mas não é. Hoje a gente fala isso com uma certa naturalidade, mas muita coisa nesse Brasil foi demolida assim, aparentemente sem uma razão mais... Também é importante a gente dizer que, bom, esse projeto, ele foi captado, né, pela Lei de Incentivo Federal, né, da Cultura, a Lei Rouanet, e ele teve, acho que ele foi talvez não sei se o único daí, mas um dos únicos a ser captado 100% do valor, né? Tudo pessoas físicas, né, os doadores. Assim, e dentro disso, então, é uma obra menor, qual o cronograma esperado para entrega, assim? Vocês têm mais ou menos uma 4 meses, né? 120 dias. Tá. São 120 dias de obra, né? A previsão, né? O cronograma foi pensado assim, o contrato também prevê isso. Começando, então, agora dia 2 de setembro e, por coincidência, né? Não foi uma coisa que a gente planejou, vai terminar dia 31 de dezembro. Então, termina em 2019 ainda, se tudo der certo. Der certo, não, vai dar. Encerramos a primeira parte da entrevista com os arquitetos do setor de patrimônio histórico da URGS, Camila Zanini e Gara Pacola. Semana que vem seguimos com a segunda parte do bate-papo. Boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.